É nosso convidado a esta hora o secretário-geral da UGT. Boa tarde, Carlos Silva. Boa tarde. Este aumento do desemprego é uma inevitabilidade em função da pandemia que atravessamos ou algo está a falhar na estratégia do Governo para conter o aumento do número de desempregados? Bem, antes de mais, muito boa tarde. Eu não gosto muito da palavra inevitabilidades, porque, enfim, na opinião humana devíamos ter sempre a capacidade de sermos proativos em vez de sermos reativos. A verdade é que atravessamos um momento extremamente complexo na vida global. Este é o que acontece em Portugal, infelizmente está-se a repercutir, enfim, em vários países do mundo, nomeadamente em termos europeus. Temos hoje mais de 20 milhões de desempregados na Europa. A situação só tende a evoluir desfavoravelmente e, portanto, os números que hoje se apresentam através do IFP não são de estranhar. O que importa agora perceber é como é que nós vamos fazer, qual deve ser a estratégia do Governo e a todos nós, dos parceiros sociais incluídos, para minimizar, para mitigar esta situação. A verdade é que o país esteve fechado 3 meses, a economia encerrou durante muito tempo, muitas empresas fecharam, os trabalhadores tiveram um layoff simplificado em milhares de empresas, portanto cerca de 800 mil trabalhadores em layoff simplificado. A verdade é que o layoff foi uma solução, ainda hoje defendida por alguns empregadores, mas que tem, digamos, aqui um senão, e o senão é o corte de salários em 1/3. Ora, aquilo que a UGT defendeu é que deveríamos encontrar outra estratégia para que efetivamente os trabalhadores não continuassem a ser penalizados. Deve passar por quê? Ouça, temos ouvido muito as empresas a pedirem apoios ao Governo. Todos os dias os empresários se queixam. Nós compreendemos que é razoável que as empresas se queixem, depois de efetivamente um conjunto de meses em que atravessamos, digamos aqui quase o deserto e batemos no fundo, mas os trabalhadores naturalmente são as grandes vítimas de toda esta situação. Portanto, o que é importante aqui percebermos é que tipo de trabalhadores é que estão identificados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Mais 100 e tal mil em relação ao período homólogo, como vocês disseram na notícia de abertura, são cerca de 37%. As perspectivas do Governo até são bastante otimistas, na nossa opinião, poderão apontar entre 9% e 10% de desemprego até ao final do ano. Lembremos em 2013 os 17,5% que atingimos desemprego no momento de intervenção da Troika em Portugal. Agora não é Troika, agora temos um problema de recuperação da economia de retoma. Esta retoma seria feita se efetivamente ninguém tivesse expectativas de vir aí uma eventual segunda vaga de pandemia. Há números a crescer em vários países europeus, vejam-se hoje os dados da Alemanha e da França, e portanto aquilo que há que fazer é, em primeiro lugar, perceber qual é a estratégia do Governo para alocar mais recursos financeiros, seja a nível da bazuca da União Europeia, seja a nível do Orçamento do Estado, como é que se pode fazer para envolver mais reconversão profissional para milhares destes trabalhadores. Nós já defendemos, é preciso mais formação profissional e isso custa dinheiro, é preciso políticas ativas de emprego implementadas pelo IFP e elas têm vindo a ser implementadas, mas é preciso mais verbas para o IFP fazer bem o seu trabalho. Há milhares de trabalhadores que estão inscritos nos centros de emprego e que hoje vocês revelaram que, enfim, estão nos 407 mil. E aqueles que não se inscreveram, os tais números que até o Instituto Nacional de Estatística atira por um valor muito acima desse. É importante também aproveitar o momento que a globalização vive através das videoconferências também para se fazer ensino à distância. O IFP já entabulou um conjunto de mecanismos para que isso possa ser uma realidade a partir já do próximo mês de setembro. A UGT tem batido nessa tecla nas reuniões do Conselho de Administração e também defendemos que onde efetivamente os trabalhadores perderam o seu posto de trabalho, como no caso que veio agora falar o Primeiro-Ministro e parece que é de bradar aos céus aquilo que ele disse. Eu não acho nada de uma do turismo, refere-se à possibilidade de reconverter os trabalhadores do setor do turismo para a área social. É isso mesmo, mas o Dr. Francisco Calheiros, Presidente da Confederação de Turismo de Portugal, veio dizer que isso é inadmissível, parece que estamos a desistir do turismo. Não é verdade, é preciso perguntar aos trabalhadores, e muitos deles são precários, é bom que tenhamos consciência de que os precários que estão na área do turismo, na alimentação, na restauração, têm vínculos de precariedade e, portanto, estão sempre em eternas reconversões. Aquilo que nós defendemos é que, por exemplo, a aluna dessa reconversão possa ser feita em contexto de empresa, em contexto de mercado de trabalho e não tanto à distância ou até nos centros de emprego e em centros de formação do IFP ou dos centros protocolados. Era importante que este contexto pudesse efetivamente levar os trabalhadores a trabalharem na empresa, ainda que recebendo da parte do IFP aquilo que lhes compete. Ou seja, a ideia era integrar
a priori os trabalhadores já nas empresas, precisamente para que se sintam incluídos e não excluídos, não deixar ninguém para trás, como estamos cansados de ouvir. E, portanto, o papel da UGT aqui é dizer ao Governo, se efetivamente essa reconversão tiver que ser feita, pois que o faça, mas quando o Sr. Primeiro-Ministro diz, e eu não discordo do ponto de vista da teoria, então se há muitos desempregados no setor da hotelaria e do turismo, então que vão para as IPSS, mas muito bem, então as pessoas para saírem do turismo, que estavam a servir à mesa, nos bares, refeições, vêm para precisam ter formação. Bem, tem que ter formação, e a formação numa IPSS não é uma coisa que caia do céu de um dia para o outro, se é para ir para lares de idosos, para Santas Casas da Misericórdia, para atendimento para creches, para jardins infantis, de infância ou até para atendimento a centros de dia, com as pessoas a fazerem, digamos, as deslocações à casa dos mais velhos, nem que seja só para prestar apoio, isto tem que ter uma formação, e esta informação leva muito tempo, é nesse sentido que quanto mais depressa o IFP tiver medidas e recursos financeiros, logísticos e também formadores, para que esta formação possa começar, bem, mais depressa nós conseguimos minimizar o efeito que a pandemia está a ter ao nível do emprego. É mau para as empresas e é mau para os trabalhadores. E já agora deixe-me dar aqui uma nota. Esta semana a UGT tomou uma posição de considerar inaceitável, ainda que legal, considera inaceitável que muitos empresários estejam a procurar, depois do layoff simplificado, esgotados os 60 dias depois do layoff terminar, para que possam fazer rescisões por mútuo acordo. Como é que nós podíamos considerar que isto era uma prática, enfim, de bom senso, se hoje os números do desemprego atiram para mais de 100 mil trabalhadores o número de desempregados que tínhamos relativamente ao período homólogo 2019, portanto, perante uma avalanche que só nos indica, todos os indicadores são desfavoráveis e, portanto, o número de desempregados vai crescer exponencialmente em relação àquilo que se vai passar na economia, é evidente que nós não podemos aceitar, não podemos estar de acordo com, enfim, o recurso a determinado tipo de mecanismos que o Código de Trabalho nos oferece para continuar a mandar trabalhadores embora. Se os trabalhadores forem para a rua, ainda com uma pequena indenização, o que é que lhes vai acontecer? Vão se inscrever imediatamente no centro de emprego? Então vão se juntar aos 100 e tal mil que agora cresceram de um ano para o outro. É esta chamada de atenção que nós temos que fazer ao país, à sociedade e de uma forma particular também aos empregadores, porque estamos todos metidos no mesmo barco, uns com mais dificuldades de um lado, outros do outro. E portanto cabe aqui ao Governo e ao Primeiro-Ministro em particular que efetivamente se quer aproveitar os recursos e a reconversão de muitos trabalhadores que não têm emprego numa área para poderem passar para outra, tem que os formar. E tanto o pode fazer dentro das próprias IPSS, dentro do setor social, com recursos alocados ao IFP. E os recursos neste momento o IFP tem, não chegam para as encomendas. Será preciso esperar eventualmente pelo dinheiro da União Europeia de tal bazuca para que essa reconversão possa ir por diante? Ouça, eu gostaria de acreditar que a bazuca vinha já amanhã, mas não acredito. E, portanto, todos nós temos consciência que há enormes dificuldades burocráticas e nós somos uma Europa de eurocratas e, portanto, eu estou convencido que o dinheiro há de chegar, mas vem chegando aos fecheiros. Agora, o ideal é que o Governo possa encontrar mecanismos, não sei exatamente quais, mas o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, já ouvimos até partidos que apoiam o Governo na Assembleia da República vir dizer que se o setor financeiro tem merecido, da parte dos contribuintes portugueses, tantos apoios, e agora apoiamos também a TAP, até em empresas que em alguns casos até têm gestões duvidosas, a pergunta que se faz é, então, e os trabalhadores e as empresas não merecem um apoio excepcional, nomeadamente na área da formação, para acudir precisamente a uma situação de emergência? Estamos numa situação de emergência nacional, cabe ao Governo desenvolver todos os mecanismos ao seu alcance, inclusive políticos e diplomáticos, para fazer perceber à Europa, à União Europeia, que é necessário que o dinheiro venha rapidamente para acudir a estas centenas de milhares de trabalhadores que querem ver a luz do dia e querem naturalmente fazer face às suas despesas e à organização da sua vida. Agradeço-lhe. Carlos Silva, Secretário-Geral da União Geral de Trabalhadores, na análise este número de desempregados, números hoje revelados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, dá conta de quase mais 100 mil desempregados em julho, agora 407.302 pessoas inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, representa um aumento de 0,2% face ao mês de junho. Como ouvimos, Carlos Silva, o Secretário-Geral da UGT, defende, por exemplo, a reconversão profissional para atenuar os efeitos da pandemia no emprego.